Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste magnífico vídeo, a incrível e fantástica Solverde. Portanto, através do promo code Chino Registro vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100 euros e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt através do código registro X, já sabem, o site é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde aconselhamos um gambling responsável, portanto sempre forem jogar ou apostar, façam-no com moderação e apenas para entretenimento, está bem? O link está aí em baixo nos comentários, é só carregarem, força nisso. Portanto, hoje vamos fazer uma coisa que eu tenho tentado evitar ao máximo fazer, nos últimos tempos. Tenho-me proposto a trazer malta, já desde o ano passado tinha falado sobre esta ideia e vou efetivamente concretizá-la. A trazer malta representante de cada partido com assento parlamentar para vir falar à minha stream. Quis fazê-lo mais perto das eleições, mas isso já está apalavrado desde para aí, sei lá, novembro do ano passado, ou outubro. Mas quero efetivamente trazer essa malta à stream para falarem sobre as ideias de cada partido, sem exceção, ok? E portanto tenho tentado manter um bocadinho neutro no meio disto tudo, mas tem havido algumas coisas que têm sido ditas que me custam um bocado não desconstruir, ok? E uma dessas questões é a questão das casas de banho mistas. Portanto, eu ainda ontem fui basicamente jantar à casa de uns amigos e nesse jantar estávamos 6 pessoas. E uma dessas pessoas basicamente disse que ia votar num determinado partido e começou a tirar basicamente ideias que viu serem faladas e discutidas na internet, e eu tive que estar ali basicamente a contra-argumentar e a mostrar evidências de que essas ideias na verdade não existiam. Uma dessas ideias é a ideia das casas de banho mistas, que muito tem sido falada nos últimos tempos e muito discutida. Uma ideia que na verdade nem sequer foi proposta nem implementada, ok? Que é o mais grave. Portanto, eu sinto que se tem utilizado essa questão das casas de banho mistas para fazer uma propaganda errada, na verdade. Eu vou-vos só dar um exemplo disso. Ontem, por exemplo, na convenção do Chega, a deputada Rita Matias falou publicamente e proferiu esta frase. Portanto, vou-vos só passar aqui o clipe. Concluir, vamos acabar com as casas de banho mistas, mas vamos garantir que a verdadeira inclusão... Pronto, ou seja, esta questão do vamos acabar com as casas de banho mistas, proferido pela própria deputada Rita Matias, já não é a primeira vez, são várias as intervenções desta deputada que tocam neste assunto, de acabar com as casas de banho mistas, ok? E eu sinto que tem havido muita malta a utilizar isto como motivo de não, mas as casas de banho mistas, eu já falei com tanta malta que inclusivamente acreditava genuinamente que a partir de agora, por exemplo, se vocês fossem a um centro comercial, um homem podia simplesmente entrar por dentro da casa de banho das mulheres e não havia problema absolutamente nenhum. Que na verdade não está muito longe da verdade, porque um homem pode efetivamente entrar pela casa de banho das mulheres adentro sem lhe dizerem nada, já desde que as casas de banho femininas foram criadas. A questão é, se calhar leva com uns olhares de lado, com uma pergunta do que é que estás aqui a fazer, mas à partida não lhe vai acontecer grande coisa, ok? Desde sempre que isso é assim. Aliás, eu lembro-me da minha escola básica, as casas de banho da minha escola eram um bacanal e havia casas de banho masculinas e femininas, simplesmente os elementos do género masculino ou feminino entravam efetivamente nas casas de banho do género oposto, desde sempre, ok? Isto acontece, deduzo, em muitas escolas em Portugal. Mas lá está, não estamos a falar sobre a proibição, sobre o facto de poderem entrar ou não entrar, estamos a falar da criação de umas supostas casas de banho mistas, ok? Já houve vários órgãos de comunicação que vieram desmistificar isto. O primeiro que fez, acho eu, foi o Polígrafo, obviamente, que disse: nova lei do governo quer que as crianças comecem a partilhar a casa de banho. Falso. A líder do Chega volta a garantir na rede social X que o governo quer impor casas de banho mistas, obrigando as crianças a partilhar o espaço com o sexo oposto. É verdade. Pronto, e depois aqui clarificam. Isto foi o próprio André Ventura que basicamente fez um vídeo a dizer que a ideologia do género estava a matar as escolas e blá 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 blá, e falou sobre as casas de banho mistas. Diz e passou a citar: era importante que soubéssemos o que é que se está a passar no Parlamento, o que é que aconteceu ontem. O Partido Socialista, em fase final, traz à Assembleia para votação de forma apressada uma chamada Lei de Identidade de Género. Isto basicamente foi o que ele disse no tweet, e depois disse: quer que as crianças comecem a partilhar casas de banho e balneários, crianças do sexo feminino e masculino, todas juntas a partilhar balneários, casas de banho e outros equipamentos. Pronto. O que é que acontece? Pronto. Eu já vos vou explicar esta questão. Portanto, foi primeiro o Polígrafo que veio desmentir esta situação, dizer que era falso.
E como eu tenho reparado muito de malta, principalmente de um dito partido político, que basicamente ultimamente tem descredibilizado imenso os meios de comunicação. Portanto, o Polígrafo é um desses exemplos. O Polígrafo é constantemente alvo de tareia por parte desta malta, que dizem que o Polígrafo mente, que não é verdadeiro, que os factos não são verídicos, blá, 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 blá. O que é certo é que pronto, eles adoram o Observador, porque normalmente o Observador está sempre muito, muito na calha daquilo que eles defendem. Só que desta vez o Observador também fez fact-checking a esta questão e também disse que era enganador. Portanto, o fact-check já é legal que meninas usem casa de banho de rapazes e vice-versa, enganador. Ok, pronto, eles depois vêm aqui mais tarde clarificar e dizer que... basicamente parcialmente falso. As alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos, ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta. Pronto, isto fala sobre a criação de casas de banho mistas. Porquê que isto é enganador? Basicamente, eu fui sacar, eu já tinha feito isto, ok, em stream, portanto já tinha lido com a malta em stream o projeto de lei específico que o PS propôs e que foi efetivamente aprovado, ok? Em que eles, no artigo 3º, falam sobre prevenção e promoção de não discriminação. E dizem, para efeitos de prevenção e combate contra a discriminação em função de identidade e expressão de género, em meio escolar, as escolas desenvolvem, entre outras, as seguintes medidas. Pronto, e depois falam em promover ações de informação e sensibilização dirigidas às crianças e jovens, alargadas a outros membros da comunidade escolar, pais, encarregados de educação, estabelecer mecanismos de disponibilização de informação, incluindo o conhecimento de situações de discriminação, de forma a contribuir para a promoção de respeito pela autonomia, privacidade e autodeterminação de crianças e jovens que realizem transições sociais de género. No C dizem assegurar a autonomia, privacidade e autodeterminação dos estudantes e do pessoal docente e não docente que realizem transições sociais de identidade e expressão de género. Portanto, esta lei da autodeterminação de género fala muito especificamente sobre pessoas que estão basicamente a realizar transições sociais de identidade e expressão de género. E como vocês devem calcular, independentemente de concordarem com isto ou não, este processo não é um processo de estalar de dedos, ok? É um processo que demora algum tempo e efetivamente é um processo pelos quais nem toda a gente passa. Portanto, não são qualquer criança ou jovem que vai entrar nas casas de banho uns dos outros. São jovens identificados pela própria escola, estando neste processo de transição de género. E eu pergunto assim, será que qualquer miúdo que queira entrar na casa de banho das miúdas e que queira, com más intenções, basicamente, entrar na casa de banho do género alheio, vai-se dar ao trabalho de anunciar que está em processo de transição social de género? É que para isso era preciso corroborar efetivamente que ele está em transição social de género e que não é só um disparate que ele inventou para poder entrar nas casas de banho alheias. E portanto eu acho que este tipo de argumentação não faz sentido nenhum, ok? Mas desconstruindo a questão se realmente se vão criar ou não casas de banho mistas, mais para cá para baixo, o PS fala aqui na linha 3, diz: as escolas devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade. E é neste sítio, nesta linha, em que se fala sobre casas de banho e balneários, ok? Nunca se falou neste projeto de lei em casas de banho mistas. Casas de banho mistas não está escrito em nada neste projeto de lei, e é sobre este projeto de lei especificamente que está toda a base deste drama, ok? E portanto eles apenas proferiram esta afirmação aqui, que deve ser garantida às crianças, neste caso aquelas que estão, crianças ou jovens, que estão em processo de transição social de género, este direito de poderem, com a sua vontade, ou assegurar o direito, neste caso, à sua intimidade e singularidade. Concordando-se ou não com isto, que efetivamente dá pano para mangas e para a argumentação, que eu acho válido algumas posições de reserva quanto a este projeto de lei. Pode haver pessoas que efetivamente não acham que estes jovens possam ter a oportunidade de entrar nas casas de banho do género alheio. Eu com isso toda à vontade, acho que sim, acho que devem ter direito a ter essa argumentação e poderem mostrar o vosso descontentamento contra este tipo de medidas. No entanto, em nenhum sítio neste projeto de lei se falou em casas de banho mistas. Não vão ser criadas casas de banho mistas, isso nunca sequer foi proposto, e como tal a única coisa que se propôs foi que jovens em transição social de género, portanto especificamente jovens em transição social de género, que não são assim tantos, vamos ser francos, em números estatísticos,
possam aceder às casas de banho já existentes, masculinas ou femininas, do género oposto, neste caso, ok? Portanto, é a única coisa que se propôs com este projeto de lei. No entanto, aquilo que é curioso é que o próprio Chega, por exemplo, aqui há um ano atrás, realizou também ele próprio um projeto de lei, ok? O 70º, não é o 70º, é o 705, vamos pôr assim, reforça a proteção e privacidade das crianças e jovens nos espaços de intimidade em contexto escolar, ok? E eles próprios aqui citam, ok, deixa-me lá ver onde é que está aqui, citam o Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida, ok, que até este próprio Conselho Nacional de Ética foi citado pela deputada Rita Matias no Parlamento, ok, ativamente no que toca a este assunto, falando justamente sobre este assunto. Eles próprios citam o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que acaba por escrever, e passo a citar, é ainda do entender deste Conselho a necessidade de se aperfeiçoar a regulamentação do acesso a casas de banho e balneários, sugerindo a criação ou regulamentação de alguns espaços específicos não caracterizados a que se possa aceder sem qualquer critério de género, sendo ainda, nas suas palavras, fundamental respeitar o direito à privacidade e o respeito pela intimidade de todos os membros da comunidade educativa. Portanto, na verdade, o único projeto de lei onde é mencionado a ideia de casas de banho mistas, que são estes tais espaços específicos não caracterizados a que se pode aceder sem qualquer critério de género, foi, na verdade, o Partido Chega. Portanto, nem sequer foi o Partido Socialista que propôs isto, ok? Na verdade, foi o Partido Chega que citou esta ideia da criação de um espaço neutro nas escolas para se poder aceder sem qualquer critério de género. Portanto, eu acho isto interessante, ok? De qualquer das formas, em nenhum sítio foi proposto casas de banho mistas, elas não foram implementadas, ok? Isto não é verdade. No entanto, é curioso dizer que já há muitos anos que existem casas de banho mistas em vários estabelecimentos de ensino neste país. Aliás, corrijam-me se estiver errado, mas eu acho que até o próprio Gaspar Macedo, que é basicamente militante do PSD e costuma ir falar em vários programas de televisão, neste caso da CNN, o próprio Gaspar Macedo partilhou no Twitter dele uma experiência que teve em criança, em adolescente, em que existia uma casa de banho mista no próprio colégio dele. Portanto, não é um conceito assim tão distante da nossa realidade, porque já existe há vários anos e nunca chateou ninguém. Neste momento toda a gente se alarmou com isto e toda a gente disse: não acredito, vão criar, como se o conceito disto, ou como se esta polémica fosse que o PS de repente se tivesse lembrado de acabar com as casas de banho masculinas e femininas e de repente começarem a construir casas de banho mistas em todo o lado. Aliás, isto até foi estendido, isto é no contexto escolar, este projeto de lei do PS, mas até foi estendido para algumas pessoas e para alguns propagandistas, como eu gosto de chamar, como se fosse uma coisa geral, como se de repente as casas de banho masculinas e femininas fossem banidas de existência e começassem a haver só casas de banho mistas. Como eu disse, eu percebo perfeitamente que as pessoas tenham reservas a esta questão desta lei de autodeterminação de género, até porque isto é um tema muito debatível. Eu tenho a minha posição face a isto, já disse várias vezes, não preciso de a revelar, até porque não é relevante para este assunto. No entanto, percebo que algumas pessoas tenham reservas quanto a isto e que não se sintam confortáveis das crianças e dos jovens partilharem casas de banho com pessoas efetivamente que estão em transição de género. Compreendo essa reserva, ok, por parte das pessoas. Aquilo que eu não compreendo é que se sejam espalhadas mentiras com o objetivo de angariar votos com base em, basicamente, revolta popular sobre coisas que nem sequer vão acontecer. Ok? Isso é que me faz confusão e é só essa a razão de eu estar, basicamente, a fazer este vídeo. Como este exemplo das casas de banho mistas, existem dezenas de cenas facciosas que têm sido, basicamente, partilhadas nas redes sociais por parte de não só de páginas deste partido, mas também de militantes e de pessoas que acreditam, basicamente, nos ideais. Eu acho importante basicamente desmistificar para que a malta que é um bocadinho desinformada e que não vai ler e que não se dá o trabalho de ler os projetos de lei, que eu também compreendo que a malta não anda toda a ler projetos de lei e a perceber o que é que realmente foi proposto, que não se deixe enganar por estas balelas, porque realmente isto são só mesmo balelas, ok? Isto não está a acontecer de maneira nenhuma e aquilo que foi proposto nem sequer foi isso, ok? E pronto, foi esse o propósito deste vídeo, malta. Desculpem, tive que o fazer, tive que tirar isto do peito, ok? E pronto, e podemos voltar outra vez com o conteúdo normal. Grande abraço para vocês, portem-se bem, malta. Tchau, tchau.